Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É com muita alegria que retornamos a cada semana para esse nosso encontro. Um encontro breve, mas cheio de muito amor, cheio de muita alegria, porque é Jesus no lar. É um encontro de família, a oportunidade de nos reunirmos em torno do Evangelho do Cristo. Pensar que Ele está conosco, sentado, quem sabe, ao nosso lado, em nossa casa, para acompanhar as nossas reflexões. Não esqueçamos o recipiente com água que será fluidificada durante o estudo pelos guias espirituais. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. É a mensagem 128, liberdade. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas serve-vos uns aos outros pela caridade. É carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da terra. Em variados setores da evolução humana, os mordomos do mundo aproveitam-na para o exercício da tirania. Usam-na os servos em explosões de revolta e descontentamento. Quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração de toda e qualquer responsabilidade para se mergulharem na escravidão aos delitos de toda parte. Ninguém, contudo, deveria recorrer ao Evangelho para aviltrar o sublime princípio. A palavra do apóstolo aos gentios é bastante expressiva. O maior valor da independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de nos servirmos uns aos outros, glorificando o bem. O homem gozará sempre da liberdade condicional e, dentro dela, pode alterar o curso da própria existência pelo bom ou mau uso de semelhante faculdade nas relações comuns. É forçoso reconhecer, porém, que são muito raros que se decidem à aplicação dignificante dessa virtude superior. Em quase todas as ocasiões, o perseguido, com oportunidade de desculpar, mentaliza represálias violentas. O caluniado, com ensejo de perdão divino, recorre à vingança. O incompreendido, no instante azado de revelar fraternidade e benevolência, reclama reparações. Onde se acham aqueles que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus Cristo? Onde os que se sentem suficientemente livres para converter espinhos em bênçãos? No entanto, o Pai concede relativa liberdade a todos os filhos, observando-lhes a conduta. Raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentimento da independência a expressões de voo espiritual para o infinito. A maioria dos homens cai desastrosamente na primeira e nova concepção do céu, transformando às vezes elos de veludo em algemas de bronze. Mais uma grandiosa e profunda reflexão de Emmanuel em torno das palavras do apóstolo Paulo. A liberdade que tanto desejamos, incondicional, ela não pode ser usada de forma negativa para perseguir, para prejudicar, para usar o nosso semelhante. Tudo aquilo que Deus nos concede, principalmente a liberdade, é para termos a liberdade de ajudar uns aos outros. Essa liberdade de fazer sempre o bem,
de expressarmos o nosso amor, o nosso perdão, a nossa compaixão àqueles que estão comprometidos ainda com as trevas. Então, liberdade sim, mas liberdade para o bem. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa prece inicial, levar nossos corações e a nossa mente ao alto, nos conectando com a espiritualidade maior. Jesus amado, aqui estamos reunidos para o estudo dos vossos ensinamentos e assim pedimos a vossa bênção para compreendê-los, assim como forças para vivenciá-los à medida em que eles possam nos ajudar a combater e a vencer as nossas más inclinações. Ajuda-nos, Divino Mestre, clareando-nos a mente e o entendimento, a fim de que venhamos a identificar com clareza as estradas que conduzem aos vossos propósitos. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, estamos estudando o 14º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E hoje, Kardec nos traz uma instrução do Espírito Santo Agostinho, que é sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão, meus amigos, segundo as reflexões da espiritualidade, ela tem suas nascentes no egoísmo, que é o remanescente mais vil da natureza animal. A ingratidão, sob qualquer aspecto a ser considerado, expressa o primarismo espiritual daquele que a carrega. E é o sentimento nefasto que produz indignação, que produz mal-estar, onde vem a se apresentar. O ingrato é aquele que retribui o bem pelo mal, a generosidade pela avareza, a simpatia pela aversão, o acolhimento pela repulsa, a bondade pela soberba. É como diz a nossa mentora Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, em muitos dos seus estudos, ela nos presenteia com muitas reflexões e ela fala da ingratidão como sendo um sentimento muito arraigado à retaguarda do nosso processo evolutivo. E diz o ingrato, ele é um atormentado, um arrogante, um mesquinho, que tem atrofia dos sentimentos. O ingrato, ele julga tudo merecer. Todos devem estar à sua disposição, fazendo a ele todos os favores possíveis. E ele não se acha na obrigação nem mesmo de agradecer. A palavra por favor e obrigado são palavras que não estão no seu vocabulário. Então ele acredita ser credor de todos os deveres do próprio para consigo. Ele é o centro de tudo. Tudo tem que estar em sua direção,
em seu benefício. Se o ingrato é detestável nódoa moral, a ingratidão dos filhos para com os pais, essa ingratidão assume aspectos graves, proporções gravíssimas. É um ato hediondo de rebeldia diante da criação divina. Os filhos ingratos, ou seja, o filho ingrato, ele é dilacerador de corações dos pais. Ocasiona muito sofrimento aos pais. Ele é um ímpio verdugo que não se comove com o sofrimento, com as lágrimas dos genitores. Mas é necessário, diante da lei da reencarnação, não esquecermos que a ingratidão dos filhos não ocorre por acaso, assim como nada na vida é por acaso, mas sim consequência do ódio, do sentimento de vingança, de perseguições de vidas passadas que não foram resolvidas, que não se apagaram, certo? Com a morte, e persistem, se perpetuam através das várias reencarnações, porque não foi resolvido. Aqui são vivências muito fortes de perseguições, de ódio, de destruição que não foram resolvidas e que precisam ser transformadas pelo carinho, pelo amor. Então, ao espírito é dada a oportunidade de fazer essa transformação, essa corrigenda. Então, no mundo espiritual, na sua programação reencarnatória, os guias, eles estão ali a programar o retorno ao mundo espiritual e é permitido ao espírito a oportunidade de reencarnar junto daqueles a quem já odiou ou por quem foi odiado. Então, só os espíritos já com um certo esclarecimento, com algum progresso espiritual, eles conseguem enfrentar essa provação, porque eles entendem que é necessário retornar ao plano material junto a esses desafetos, porque para se chegar a Deus é necessário a caridade e o perdão. Então, não é uma tarefa fácil. Imagine você estar no mundo espiritual, está sendo preparada a sua reencarnação, e ele olha e vê seus desafetos, vê aqueles que lhe destruíram a vida, a fortuna, a honra, a família, e saber que terá que retornar como membro daquela família, junto daqueles que lhe prejudicaram, e voltar exatamente para perdoar e amar. Muitos vacilam, hesitam e até desistem da prova, né? Só que chega o dia que não vai dar mais para adiar. É necessário resolver essas questões. Essas questões não podem ficar sem solução, porque atrasa o desenvolvimento, o progresso espiritual. Então, aceita o reencarne. Mas ao reencarnar, ao mergulhar no oceano do esquecimento, a sua animosidade ela vai despertar, porque o espírito traz gravadas nas tecelagens sutis, nas suas tecelagens sutis, perispirituais, mentais, não só as conquistas, não só a elevação que já adquiriu, mas os gravames e a delinquência que foi praticada.
Aí se estabelece todo um processo de conflitos, todo um processo de embates terríveis, que a gente sempre tem conhecimento, às vezes não é no seio da nossa família, mas é na parentela, no ciclo de amizade, irmãos que se detestam, que se agridem, pais que não se entendem com os filhos, existe aquela repulsa, existe aquela total desarmonia e por desconhecimento nosso, muitas tragédias se instalam. Às vezes, num momento de ira, existem as agressões verbais, psicológicas, físicas, e o filho mata um pai, agride uma mãe, os irmãos que terminam se agredindo e ocorrem homicídios, enfim. Tudo porque não existe esse entendimento. Às vezes a gente escuta dizer, eu não pedi para nascer, eu não suporto essa família, eu não gostaria de ser seu filho. Mães que dizem, eu deveria ter lhe abortado, porque você é um desatino. Então são as situações deprimentes, por desconhecimento e por falta de cristandade, né? Porque os postulados cristãos nos ensinam a necessidade do amor, do perdão, da compreensão, paciência, tolerância, todas as virtudes. São postulados que nos são ensinados, mas que a gente não consegue associar que esses postulados, que essas virtudes, esses ensinamentos são para ser vividos e não apenas para serem lidos entre as paredes de um templo, por exemplo. Então, quantas vezes nós já ouvimos dizer o filho que repele a mãe desde o berço, desde pequenino, não gosto de você, saia daqui, você não é minha mãe. Quantas ocorrências nós já tivemos conhecimento? A mãe que olha para o filho no berço e não suporta. Tivemos uma pessoa no nosso relacionamento que chegava no berço, o menino chorava e ela se irritava e ela desejava matar. E isso levava assim, a momentos de desespero. Ela se sentia uma criminosa, ela se sentia mal por sentir esse desejo. Fui na casa espírita, onde ela encontrou a orientação, encontrou o esclarecimento. A mulher que grávida tinha abuso do marido, desenvolveu um abuso do marido enorme. Quando ele chegava do trabalho, ela entrava em crise de vômito. Ali, no seu ventre, estava um espírito que tinha sido extremamente prejudicado em vidas passadas por aquele que seria agora seu pai. Era assim uma situação muito difícil para ela. Ela disse que se esforçava para conviver com o marido, mas ela tinha uma aversão, desenvolveu uma aversão terrível. E o pior era exatamente as crises de vômitos que ela só tinha quando ele chegava do trabalho, quer dizer, quando ele retornava para casa. Ela dizia, ainda bem que ele saía de manhã cedo e só voltava ao entardecer do trabalho, porque quando estava em casa era realmente muito difícil. Então são essas situações que nós não entendemos, né, se não tivermos esse esclarecimento que a doutrina espírita abençoada, consoladora nos traz.
e que nos diz: é necessário compreensão, ajuda, perdão e socorro espiritual para que todos juntos possam se redimirem dos próprios erros. É uma tarefa que não é fácil, é uma tarefa difícil, mas que nada acontece por acaso. Nós não nos reencontramos nesse cenário terreno simplesmente por quem nos encontramos, por acaso que nos reuniu, não, de maneira nenhuma. Existe todo um objetivo, existe toda uma programação reencarnatória para que juntos nós possamos passar por um processo de reeducação, possamos vencer as nossas dificuldades por uma convivência que venha se tornar uma convivência amorosa, afetiva, uma convivência de irmandade. Nós temos muitos relatos na literatura espírita, nas obras de André Luiz, sobre esses e outros assuntos. A ingratidão, seja ela qual for, ela já é por si um sentimento nefasto, danoso, prejudicial. E entre membros de uma mesma família se torna mais grave. E diretamente com os pais, pior ainda. Santo Agostinho diz que a criatura humana, ela consegue enfrentar as misérias, as carências materiais, lutar, vencer, administrar. No entanto, quando a ingratidão bate à nossa porta, quando os pais são alvo de ingratidão, se torna uma prova dolorosa, é uma prova das mais penosas, que são exatamente toda aquela que afetam o coração humano, aquela que dói no coração, aquela que machuca lá dentro. E não há nada mais doloroso, não há nada mais penoso do que a ingratidão de um filho. O filho que é ingrato, o filho que não tem afeto para com os pais, não tem os cuidados necessários, deixa os pais muitas vezes passando muitas dificuldades, totalmente ingrato, esquecendo de que aqueles pais lhe deram a vida biológica, fizeram sacrifícios, para que ele crescesse, para que ele progredisse. Mas quantas vezes os filhos dizem: eu não devo nada a vocês, eu sou o que sou hoje pelo meu próprio esforço. Quanta ingratidão! Ele esqueceu que ele foi criança, que ele foi adolescente, que os pais sempre estiveram ali, de uma forma ou de outra, bem ou mal, fazendo a sua manutenção. Talvez não fossem os pais ideais que ele tanto desejava, mas eles foram os pais que fizeram o que estava ao seu alcance, eles fizeram o que foi possível fazer. Então, meus amigos, nós precisamos urgentemente transmitir aos nossos filhos, aos nossos netos, educá-los nessa ótica da espiritualidade, para que não venhamos a nos comprometer pelos nossos sentimentos negativos, pelos sentimentos que são totalmente contrários à virtude, que são totalmente contrários ao ensinamento do Mestre Jesus. Lembro de um casal de idosos, me veio à mente esse exemplo lá no nosso trabalho,
que uma vizinha chegou para nós para dizer que esse casal de idosos estava passando privações, porque o único filho recebia o dinheiro das aposentadorias, comprava algumas coisas e ficava com o restante. E o casal só não passava fome porque os vizinhos chegavam junto. E para resumir o caso, foi feita toda uma abordagem junto à delegacia do idoso para reverter essa situação. Ele compareceu muito cheio de razão, muito assim querendo justificar, porque sabia que os pais precisavam, mas houve toda uma intervenção, foi nomeado um responsável para aquele caso, a fim de que a renda fosse devidamente empregada. Mas aquele velhinho, ele já estava com uma anemia estabelecida, que transformou-se numa leucemia, pelas carências dos nutrientes, as carências alimentares pelas quais ele passou durante algum tempo. Ao invés de transformar problemáticas de vidas pretéritas, aquele filho se comprometeu ainda mais perante as leis de Deus. Então fica, meus amigos, mais esta reflexão, porque essa situação de ingratidão faz parte do nosso cotidiano, a gente sabe que existe e é necessário nós ficarmos vigilantes, ficarmos atentos. Vamos então fazer as nossas vibrações, elevar nossos corações, a nossa mente ao alto. Rogamos a Deus, a Jesus e aos Espíritos benfeitores em favor da paz, da fraternidade entre as nações, pelos governantes, para que tenham preocupação com a justiça social, pelo movimento espírita, para que se fortaleça na coesão com o Evangelho do Mestre e os ensinamentos da codificação. Pedimos pelas famílias, para que o Evangelho de Jesus chegue a todos os lares, iluminando as vidas de todos aqueles que estejam nos lares, que estejam em família, atravessando suas dificuldades. Rogamos as bênçãos divinas de saúde, de luz, de paz, de proteção. Que as nossas vidas sejam fortalecidas na fé. Que as bênçãos divinas sejam derramadas sobre nossas vidas abundantemente, iluminando os nossos passos, os nossos caminhos, agora e sempre, que assim seja. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas. Ensina-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos da maldade que ainda reside em nós mesmos.
para que reine a paz, o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.